The following presentation is a production of 3ABN and Amazing Facts. Is it possible to see into the future? What's in store for planet Earth? Crime, war, and natural disasters appear to intensify with every passing day. Do they herald some approaching cataclysmic event? Could the ancient texts of Scripture reveal events yet to come? Discover secrets in the Bible that will change your life as we explore the most amazing prophecies. Boa noite, senhores e senhoras. Nós estamos aqui hoje à noite dando as nossas boas-vindas a todos. E hoje nós vamos começar com uma pergunta que vai trazer a próxima pergunta. O dia de hoje, que dia que é hoje? Hoje é dia 21 de setembro. E a pergunta de hoje à noite é: o dia 21 de setembro é o primeiro dia do outono ou o primeiro dia do primavera? Quantos pensam que é o primeiro dia da primavera? Levanta a mão. Quantos pensam que é o primeiro dia do outono? Levanta a mão. Todos que nos estão assistindo hoje podem saber que hoje é o início do verão. Para nós aqui é o início do inverno. O tema de hoje à noite é absolutamente crítico. É o retorno de Elias. O pastor Doug Batchelor hoje vai estar trazendo um assunto muito importante. Mas antes de ele vir, nós gostaríamos de tratar de alguns assuntos essenciais. Primeiro, eu gostaria de mostrar imagens aqui que nós acabamos de receber. Imagens aqui da América do Norte que estão se reunindo em igrejas de Flórida. Florida Keys, na Flórida, é uma igreja que está assistindo essa programação. Uma outra igreja em Catskill, Nova York. Uma outra igreja é a Igreja Central de Filipino. Eu queria saber se alguém sabe aonde está essa igreja. É em algum lugar aqui na América. A próxima igreja é Dodge Center, Minnesota. Todos estão contentes, nos dando saudações. Estamos também vendo aqui a igreja de Eureka, Califórnia. Temos também Las Vegas, Nevada. Aqui, esta é sim uma cidade boa para assistir a profecias nessa terra. Uma outra igreja em Lincoln, North Carolina. Eu gostaria também de dizer uma história a respeito desta foto aqui. Vocês estão vendo essa foto? Esta família decidiu que eles iam mostrar esta programação do Doug Batchelor para todos os vizinhos de sua casa. Eu gostaria que mostrasse novamente, por favor. Coloquem a imagem novamente na tela, que eu quero mostrar para vocês o que eles estão fazendo. Colocaram a imagem e a programação está sendo mostrada na porta de sua casa. Damos as saudações aqui para todos que estão assistindo hoje à noite no New Mexico. E queremos falar que vocês podem convidar pessoas para assistir essa programação. Se vocês conhecem o pastor Doug Batchelor, vocês sabem que é uma programação que você pode chamar muitos convidados. Eu quero dizer que para todos vocês que estão assistindo através da 3ABN ou também o Hope Channel,
E também todos que estão aqui na cidade de Berry Springs, em Michigan. Aqui, 2 noites, de hoje a 2 noites, nós vamos ter a última noite. E vamos ter uma programação especial. É apenas 1 hora, às 6 horas aqui da tarde, no horário central. E vamos ter 1 hora de música especial. O que vocês acham? Vocês gostariam disso acontecer? Eu estou impressionado porque às 6h30 eu chego aqui e vocês já estão aqui dentro da igreja. E vocês então precisam vir 1 hora mais cedo para ter a oportunidade de presenciar esse concerto de música especial. Mais uma coisa que eu gostaria de fazer hoje é o gráfico que mostra a nossa website. É o 1-888-9-843-627. É uma oferta especial, é a oferta 725. São os 3 livros do pastor Doug Batchelor. Também temos uma oferta grátis, que você pode ligar para 1-888-9-THE-MAP. Se você está planejando fazer compras para o Natal, uma coisa boa que vocês podem fazer é comprar esse pacote de DVDs para oferecer de presente. Vocês têm Natal aí na parte do sul? Eu creio que sim. O Natal comemorado dezembro 25. Se vocês têm planos de fazer compras para o Natal, esse é um presente muito bom que vocês podem comprar. Por favor, visite a nossa website e vocês vão ver essa promoção que nós estamos oferecendo. Se você comprar isso até dia 1º de dezembro, você vai receber antes do Natal. Por favor, Pastor John, venha cantar para nós o nosso hino oficial. E queremos também chamar o Jimmy George e a senhora Kelly. Vamos ficar em pé, o hino Dá-me a Bíblia. Se mantenham em pé novamente, porque hoje nós vamos ter uma oração especial. Vamos curvar as nossas frontes para orar. Senhor Deus, é muito bom falar contigo. Nós sempre temos tempo para ti, Senhor, porque o Senhor dedica tempo para nós. Nesta noite, quando nos reunimos ao redor do globo, procurando aprender mais de ti, pedimos que o Senhor esteja conosco, que nos dê o conhecimento para a tua breve volta. E o povo de Deus diz amém. Os senhores podem sentar. Obrigado, pastor Ron. O pastor Ron é o pastor assistente daqui da faculdade, da universidade. E eu gostaria que vocês pudessem ter a oportunidade de ver o pastor Doug Batchelor, de que ele vai falar sobre curar o paralítico e também histórias que são impressionantes. Ele está de volta hoje à noite e eu quero que vocês dão uma boa salva de palmas, de boas-vindas ao pastor Muito pregador. obrigado. Boa noite, amigos. Boa noite, pastor Doug. Muito obrigado pelo convite. É muito bom de estar novamente com você e olha, eu tenho muitas perguntas hoje à noite. Certo.
Vamos diretamente às perguntas, porque eu não quero dizer. É uma pergunta muito difícil. Certo? Nova pergunta. Por que o pastor Doug, a sua cara, por que o seu rosto tem uma iluminação impressionante que não vimos antes? Eu pensei que ele ia me perguntar por que o meu rosto não está numa moeda americana. Bom, essa é a minha oportunidade para apresentar a senhora Batchelor. Vem aqui, querida. Aqui está ela, senhores e senhoras. Muito grato que ela está aqui. Ela estava comigo aqui 10 anos atrás. E nós temos os dois mais novos da tribo dos Bachelors. E nós pedimos para eles se prepararem para vir aqui, mas eles não poderiam chegar. Amanhã. Muito obrigado, querida. Obrigado. Muitas boas-vindas, Karen. É bom ter você aqui. Me dá high five. Por todos nós dois que Você sabe que esse nome está na Bíblia? Oportunidade de estar casados. Você não sabia disso? As filhas de Jó. O nome dela é Karen. Eu vou começar a estudar, a usar esse nome na casa. Na Bíblia também. O Doug está na Bíblia? D-U-G. Ah, sim. Na Bíblia inglesa, D-U-G. Ele diz que o nome Doug, a abreviação de Douglas, que é o nome dele, está na Bíblia também. Ok, eu estou com esse microfone bem perto da minha boca, porque... Olha, se você tapar a boca dele, ele não consegue falar. A pergunta é, eu gostaria de saber alguma coisa que o pastor falou a noite passada. Sim, da noite passada, quando os mortos vão para o céu. Embora você tenha dado muitas escrituras que provem que os mortos não vão para o céu, mas o Senhor deu experiências e provas de que o ladrão que estava na cruz disse que iria para o céu com Jesus. Mas a pergunta é o seguinte: este pode ser o centro da ressurreição da segunda volta de Jesus? Como que o ladrão pode estar em céu com Jesus? Excelente pergunta. Quando eu apresentei a escalada até a chegada ao céu e tratando o que diz a Bíblia, o Senhor diz, eu citei, eu digo-vos que, no caso Jesus estava falando àquele ladrão, certamente te digo que estarás comigo no paraíso. Note que no original grego não há pontuação. Colocar a pontuação no lugar certo faz uma mudança muito grande. A forma, e note que a Bíblia foi inspirada, mas a tradução, qualquer um pode fazê-la. Então, os tradutores escolheram colocar a vírgula onde quiseram, e isso é porque a igreja, na Idade Média, cria assim. Então, diz, certamente te digo, hoje estarás comigo no paraíso. A ênfase é que ele estará com o Senhor no paraíso, não naquele momento. Olha, quando Jesus ressuscitou no domingo e Maria o abraçou aos pés, ela disse, não me toque. Na verdade, a versão aqui, King James, ela é mais correta nisso, que Jesus disse a Maria, não se agarre a mim, porque eu ainda não subi ao céu. Como poderia o Senhor estar no céu com o ladrão na sexta tarde, se ele ainda não havia estado no domingo pela manhã? E houve um tempo, eu li essa história quando não havia ainda telefone, tudo era enviado por telégrafo, e alguém recebeu a mensagem da sua esposa que estava fazendo compras em Nova York e diz, olha, encontrei esse casaco de pele de raposa, dizendo que custava muito caro. E ele disse para ela, de volta, nenhum preço é muito alto. E ela comprou.
e talvez ela escolheu o que ela quis interpretar ali naquela mensagem, mas ela então foi encontrar o seu esposo muitos dias depois, e ela então utilizando aquele casaco de pele de raposa, e assim que ele viu, ele disse, você comprou aquele casaco, esse casaco? E ela falou, sim, você disse para eu comprar. Ele falou, não, eu disse, não compre, preço muito alto. Então, olha, uma vírgula aí fez toda a diferença para aquele casal. E se você colocar a vírgula no lugar certo, dá para compreender. Agora entendi. Essa é a primeira vez que eu estou vindo no seminário de Apocalipse. E eu sou católico e gostaria de saber o que eu posso fazer para ajudar a salvação da minha família. Pergunta profunda. A primeira coisa que você pode fazer para aqueles que amam você é estabelecer raízes naquilo que você crê. Quanto mais firme você está no seu relacionamento com Jesus, você vai apresentar isso às pessoas e vai repartir com elas. Então, eu encorajo que você ore pela sua família, peça ao Senhor que dê a você a habilidade de falar com eles. Eu estou partilhando algo aqui da minha vida. Eu vim da minha família. Eu não tinha tato nenhum e eu acho que eu os afugentei. E eu peço que você ore a Deus para que você use diplomacia e tato para apresentar isso de forma que eles possam assimilar. E permita que eles vejam Jesus através de você. Se você tem alegria no Senhor, todas as pessoas querem ser felizes. Mostre isso. Por que você pula na Bíblia em vários lugares e não nos dá uma sequência da Bíblia? Sim, eu espero que as passagens que eu cito não estão colocadas fora de contexto, mas porque nós estamos mostrando vários textos num seminário curto como esse, e a Bíblia diz isso. Isaías diz, preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, comparando a Escritura, é assim que nós fazemos. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra será confirmada. Então, nós pegamos cada ponto da verdade, vamos através de uma miríade de pontos para dar suporte a isso. É quando você está colocando um quebra-cabeça Isso, junto. Exatamente. Quem são as almas da justiça debaixo do altar de Apocalipse? Sim, fala no livro de Apocalipse que há essas almas que clamam ao Senhor e perguntam por quanto tempo isso durará, Senhor? E alguns dizem, olha, obviamente há almas conscientes no céu. Pense nisso, meu amigo. Estas são as almas dos salvos. Você crê que Deus tem almas de salvos chorando, infelizes? Você lê esta visão no Apocalipse 6 e eles estão infelizes, estão tristes. Meus amigos, esta é uma alegoria de vindicação. A justiça está clamando por... o clamor é feito por justiça. Quando houve o assassinato, Caim matou Abel. Deus disse a ele, olha, que a terra clama pelo assassinato, clama justiça pelo assassinato. Será que a terra poderia fazer isso? Não, é só uma forma de expressão. Parece que todas as experiências fora do corpo são falsas. E a experiência de Paulo? Sim, eu já comentei sobre isso quando as pessoas alegam ter tido esse tipo de experiência fora do corpo. Daniel, João, João, referindo-se a si próprio, ele não quis citar que foi ele, mas os estudiosos creem que foi ele que esteve no terceiro céu, e eles foram levados em espírito, e os corpos não foram extinguidos. E eu digo a vocês, olha, Deus pode falar com alguém que esteja próximo, nessa experiência, próxima ao falecimento. Não quer dizer que o seu sonho, em outras palavras, se transforme em verdade bíblica. Talvez Deus possa estar dizendo algo a você na sua própria linguagem. Quando eu aprendi sobre Deus, eu aprendi ali na minha caverna, onde eu morava. E no sonho que eu tive, Jesus veio para mim nas nuvens e estava ligado a um para-choque de automóvel. Parece engraçado isso, mas quando você pode ir, ou melhor, quando você vai nesses carrinhos que batem um ao outro, nesse tipo de parque de diversão, esses carrinhos elétricos, você sabe o que eu estou me referindo. Então, eu achei interessante isso. Essa foi a experiência que eu tive. Essa é uma maneira de fazer. Ok, a noite passada foi um assunto muito
muito difícil. Aqui está uma pergunta a respeito Falamos sobre o da noite anticristo. passada. Se o Papa é o anticristo, o Papa sabe disso? Ou ele sabe que o poder que ele tem vai causar os eventos finais? Olha, nós vamos continuar estudando isso. Você verá pela profecia que a força do anticristo tem muita influência nos eventos finais. Pessoalmente, eu não creio que a liderança da igreja sabe disso. Eu creio que a maioria deles é sincera e tem a melhor das intenções. E o pastor Dwight e eu aqui conversando sobre esse assunto, cremos que muitos e muitos católicos, membros da igreja católica, estarão no céu. Muitos padres. E o que acontece é que a igreja se desviou do princípio bíblico, como aconteceu com a igreja do passado na Bíblia. Eliseu e Elias eram do reino do norte. E eles se aproximaram de Deus, ao passo que o reino do norte se desviou do Senhor. Então, obrigado, pastor. Eu creio que há interesse nisso. Mais nisso. perguntas amanhã à noite. Meus amigos, nós seremos abençoados por uma música especial, pelo John, o Jaime e a Kelly. E eu estou feliz que eles podem partilhar esse dom que eles têm com vocês. Antes de fazermos isso, vocês terão a oportunidade, então, de contribuir. Se você crê pela fé que Deus está abençoando esse ministério, você poderá ajudar a Rede 3ABN, que está investindo muito nesse projeto, o Amazing Facts, esse nosso ministério, e você pode também ajudar a dar suporte às despesas que estão sendo incorridas nessa programação nas localidades onde vocês estão. Se você puder escrever um cheque aí, ou enviar para Amazing Facts, nós estamos repartindo esses fundos com 3ABN, porque nós estamos arcando com os custos completos desta programação. E eu espero que você também entre no nosso site, se você não puder mandar o cheque, e você pode fazer a sua doação também pela internet. John, Jaime e a Kelly, por favor. A mensagem agora. We need wisdom, we need power, and true love for each other. We have had so many big but empty words. So we come before your face, asking for your grace. Bring your people to a state of kingdom life. Restore your church again. Touch your people once again. With your precious holy hand, we pray, let your kingdom shine upon this earth. Through a living, glorious church, not for temporary needs, but to restore authority and power. Let a mighty rushing wind blow in and touch your people once again. Lord, you see your tired servants and your broken, wounded soldiers. Oh, how much we need your precious healing hand. We need the power of the cross as the only source for us when we stand up and face the final battle cry. Restore your church again. Touch your people once again. With your precious holy hand, we pray, let your kingdom shine upon this earth.
but to restore authority and power. Let a mighty rushing wind blow in and touch your people once again. Let a mighty rushing wind blow in and touch your people once again. Amém. Eu estava ouvindo ali atrás e pensei, a simplicidade do violão, piano e voz, não é maravilhoso? Nesta noite, nós temos um estudo muito importante. Temos uma lição especial que queremos oferecer a você. Algumas das localidades já pediram essas lições. E o tema da lição, dos Historicals, é o rio da vida. E há muita informação aqui que você poderá se beneficiar. Eu quero dizer a vocês que o administrador do nosso sítio, ele disse que as informações a respeito do tema que nós falamos ontem, estas informações já estão no nosso sítio, no nosso link da internet. Você pode então visitá-lo, como diz aqui na tela, mostamazingprophecies.com. O estudo dessa noite, meus amigos, é sobre o retorno de Elias. E o assunto que nós estamos tratando nessa noite tem a ver também com ou cita o pedaço especial da terra de Israel. E há algumas coisas que são inspiradoras. Mas eu fiquei muito decepcionado quando conheci o Rio Jordão. Porque eu imaginei aquele rio poderoso, e imaginei que fosse assim uma coisa tremenda, mas uma coisa muito simples, na verdade. E você nota que a relação que há entre este livro e esse rio e as profecias bíblicas é muito interessante. Ele é o ponto, ele chega e deságua no ponto mais baixo do globo. Então, a forma que o povo de Israel teria que entrar na Terra Prometida seria cruzando este rio. E o Jordão era um lugar onde havia muito ministério. E houve o ministério de Elias, o profeta, naquele lugar. E eu quero que você abra a sua Bíblia para que nós possamos verificar o que a palavra do Senhor diz. E no livro de Malaquias, capítulo 4, leremos juntos agora. Eu creio, aliás, está aqui na tela. Eis que envio a vocês o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E ele tornará os corações dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, até que eu venha e ataque a terra. Eis que envio a vocês o profeta Elias. Isso é extraordinário, porque quando Jesus iniciou seu ministério, eles perguntaram a ele, é você Elias? E eles imaginaram que Jesus fosse a reencarnação de Elias. Mas para compreender isso, vamos analisar a vida de Elias. Ele foi um dos maiores profetas. Ele orou e não choveu por 3 anos e meio. E Deus, de forma miraculosa, o atendeu. Ele orou uma outra vez e fogo veio do céu e consumiu o sacrifício. A Bíblia nos diz que ele orou 7 vezes e uma tempestade caiu. Orou outra vez e fogo desceu e destruiu um exército que queria prendê-lo. E ele então disse, olha, numa outra ocasião,
vieram aprendê-lo e ele foi. E a Bíblia relata que ele voltaria. Vamos compreender o que quer dizer isso. E analisar como veio o primeiro Elias. A Bíblia nos diz que logo que ele deixou o Monte Sinai, ele estava no deserto, ele foi chamado por Deus para escolher alguém que fosse o seu assistente. E o nome desta pessoa era muito parecido com o seu. E o nome Elias significa Deus Jeová. E Eliseu, que foi escolhido como sendo o seu servo, em hebreu quer dizer El Yeshua. É uma proximidade muito grande do nome de Deus. É um nome muito significativo. Então, Eliseu deixou o que fazia e seguiu a Elias e foi treinado. E quando Elias foi ao céu, numa carruagem de fogo, os dois cruzaram o Jordão, um pouquinho antes da sua subida. E você sabe o que fez o Rio Jordão repartir-se? Foi então o manto que Elias jogou, que representa a justiça de Cristo. Não é mesmo? O Jordão, na Bíblia, representa o quê? Sepultamento. Batismo aconteceu no Rio Jordão. Quando o povo de Israel saiu do Egito para chegar à terra prometida, eles teriam que passar pelo Jordão. Muitas pessoas terão que passar pelo Jordão antes de chegar ao céu. E, como eu disse, é o rio mais baixo, do curso mais baixo no globo, em toda a terra. E cruzando o Jordão, símbolo da morte, ele tocou a água com o seu manto. Aquela água repartiu-se milagrosamente. E eles puderam, então, atravessar aquele rio. E ele foi, então, para o céu numa carruagem de fogo. E Eliseu pediu a Elias: dá-me uma porção dobrada do teu espírito. E Deus atendeu a sua oração e colocou sobre Eliseu a porção dobrada do Espírito Santo. Então, vocês se recordam que ele orou, um exemplo, e um objeto apareceu. Então, muita coisa ministerialmente foi uma bênção para o povo, e isso está conectado com o que aconteceu com Elias também. A Bíblia disse a Zacarias, da mesma forma que disse a Abraão e Sara, o anjo disse a Zacarias e Elizabeth que eles teriam um filho. E diz que ele iria diante deles no espírito e no poder de Elias. Então nós estamos começando a entender aqui quem veio no espírito e no poder de Elias. Não foi reencarnação, amigos, não imaginem que isso significa reencarnação. João Batista viria no espírito e no poder de Elias. E alguns de vocês podem imaginar quando eles vieram e perguntaram a Jesus: você é Elias? Por quê? Porque eles queriam saber: você é o Elias ressuscitado? Não, Deus não ensina reencarnação. Mas João veio no poder e espírito de Elias? Sim. Sim, ele teve o espírito de reavivamento, de dedicação. E o restante da profecia diz que o seu ministério seria de preparar o caminho do Senhor para encontrar-se com Ele. E esse é o centro do estudo desta noite. Jesus disse algo extraordinário falando sobre João Batista. Ele disse que de todos os que são nascidos de mulher, não há nenhum maior do que João Batista. Moisés, Abraão, Elias, Jesus, eles todos colocaram João Batista à frente. Impressionante. Ele foi, na verdade, o emissário do Messias. Ele apresentou o Messias. Ele foi aquele que apresentou Jesus dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele teve o privilégio de batizar Jesus e observá-lo ser ungido para o trabalho do Senhor. E o seu ministério foi abençoado. Eu achei interessante esse detalhe aqui. Em 2004 encontraram uma caverna
próximo ao Rio Jordão, e um desses arqueólogos que encontrou, eles imaginam que foi ali que estava a cisterna onde João Batista fez batismos. Então, aparentemente, há certos escritos na parede indicando que João Batista estava por ali. A Bíblia diz que ele era um pouco excêntrico. Ele usava uma roupa estranha e comia de forma estranha, exatamente como Elias. E é interessante observar isso. Jesus disse, se você tiver alguma dúvida de que ele vem, ou que esse é o retorno de Elias, veja bem, não é a reencarnação de Elias, porque Elias está no céu, mas se você quer receber, no caso, como cita o verso, se isso não é suficiente, Mateus 11, há mais um texto que diz, Jesus respondendo, e diz, na verdade, Elias veio, e olha, isso é importante, na verdade, isso aqui é colocado no tempo futuro. Sim, Elias está vindo e restaurará. E eu digo a vocês que Elias já veio, e os discípulos entenderam então que ele estava falando de João Batista. Isso nos diz que há um outro retorno de Elias antes da volta de Jesus. Um outro virá com o espírito e o poder de Elias, da mesma forma que João Batista preparou o caminho para Jesus, eu creio que o espírito de Elias irá preparar a volta de Jesus. E o que nós estamos fazendo aqui, o pastor Dwight e eu, é partilhar a mensagem dos 3 anjos. Vamos então ao que diz o texto. No tempo de Elias, uma rainha maligna tentou matá-lo. E ela fez isso, ela tentou fazê-lo por 3 anos e meio. E João Batista ministrou no tempo de Jesus por 3 anos e meio. E uma rainha chamada Herodias, maligna, também teve a cabeça de João Batista num prato. Há muita semelhança entre a vida de Elias e a vida de João Batista, por os lugares que eles fugiram e as circunstâncias das vidas deles. É importante o que a Bíblia registra a respeito de João Batista e o que o separa, por exemplo, dos apóstolos. Ele era um batista. O que fazem os batistas? Batizam. João batizou Jesus. Então, deve ser algo importante. Estudaremos isso, meus amigos, porque quando Jesus foi batizado, ele recebeu o Espírito Santo e iniciou a sua vida de ministério. Veja, Deus batizou toda a nação de Israel. Sabiam disso? A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios 10, que toda a nação de Israel foi ao mar e foi ali batizado. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Toda a nação. E ele diz, temos que ser nascidos, você tem que nascer da água e do Espírito. É importante isso, meus amigos. Número 1. Esta profecia está conectada com o tema que estamos falando nessa noite. Por que o batismo era tão importante para o ministério de João? Jesus nos diz, o último capítulo de Marcos, o que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Notou isso? E não diz aquele que for batizado será condenado. Não, nós não somos salvos pelo batismo. O batismo é somos salvos pela fé. Mas a ênfase é aquele que crer e é batizado, indicando que é algo que ele trabalha ou coloca em união. João 3, 5. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguns dizem, nascido da água. Você, então, está envolto, um bebê está envolto em água no ventre da mamãe? Isso significa o que Jesus está falando aqui? Não, ele não diria isso. Deixa eu perguntar a vocês. Quero saber aqui a opinião da audiência. Quantos de vocês aqui creem que nasceu de uma mulher? Não seria um pouco redundante Jesus querer se referir a estar nascido na água, se referindo à placenta? Não.
A Bíblia está falando de opção aqui, escolha. Nosso mundo, antes de ser transformado em um novo mundo, será ou terá sido batizado pela água nos dias de Noé e também por fogo na volta de Jesus. Se você quer um novo corpo, você precisa nascer da água e do Espírito, como o mundo também. E as últimas palavras de Jesus, o que disse ele antes de subir ao céu? Ide, portanto, e ensinai a todas as nações, batizando-as, ensinando-as todas as coisas. Isso é muito importante para Jesus. É algo que nós devemos estudar. É uma prioridade para Jesus, deve ser uma prioridade para o seu povo também. E as pessoas perguntam se isso é tão importante, será que haverá alguém no céu que não se batizou, como as pessoas do Velho Testamento? Sim, mas na medida em que Jesus estabelece algo como sendo a verdade, nós temos que aceitar, porque nós estamos vivendo na época do Novo Testamento. E alguém pergunta, e o ladrão na cruz? Ele aceitou a Jesus, e Jesus disse, você estará comigo no paraíso. Ele não foi batizado. Como ele pode ter sido salvo? Meus amigos, isso é simbólico, então não é importante, alguém pode dizer. Não, ele não podia ser batizado na circunstância em que estava. Há pessoas que estão no leito da morte e eu as visito, e eu faço o melhor possível de apresentar a essas pessoas a palavra de Jesus. E essas pessoas, muitas vezes, nos seus últimos momentos, aceitam a Jesus. E num caso desses que visitei, esse moço estava já no fim da vida. E ele aceitou Jesus no seu coração. E eu quero vê-lo no céu. Não havia nenhuma condição de que ele pudesse ser batizado. Às vezes a pessoa está na prisão, aguardando a sentença de morte, a cadeira elétrica. E Deus não pode mudar essa pessoa. Não estou falando aqui do perdão do pecado imperdoável. Quando a condição não permite, o batismo não é um obstáculo para a salvação. Por que foi Jesus batizado? Ele foi batizado por causa dos seus pecados? Não. Ele foi batizado por várias razões. Primeiro, um exemplo para você e eu. Mas Jesus foi batizado também para dar crédito, para cobrir àqueles que não podem ser batizados. Então, o batismo de Jesus inaugurou seu ministério, mas além de ser um exemplo, além disso, Jesus não batizou-se pelo seu pecado, ele batizou-se por aqueles também que não podem ser batizados, porque estão na prisão, porque estão no hospital. O batismo de Jesus os cobre, mas se você pode ser batizado, se você está capacitado para fazê-lo, isso precisa acontecer, é uma prioridade para o crente. Então, aquele que sabe o que é certo e não o faz, está cometendo pecado. Se você sabe que Deus pediu algo a você e não o faz, você está pecando. Quantas ordens ou quantos ensinos são interpretados, chamados batismo também? Há um método bíblico de batismo e essas outras regras bíblicas. Você já ouviu falar, então, sobre outros critérios para ser batizado? Uns dizem que o suficiente é colocando um pouco de óleo na sua cabeça, de azeite. Uns colocam pétalas de rosa, outros fazem 3 vezes o batismo na água, outros apenas espargem água na cabeça. Meus amigos, eu já falei sobre as pétalas de rosas. Surpreendeu-me isto. E alguns teleevangelistas dizem, olha, você pode ser batizado através do telefone. E faça isso, coloque sua mão na tela, e é isso que nós chamamos de lavagem a seco. Isso aí é válido? Vamos ver o que a Bíblia diz. Efésios. Há um Senhor, uma fé, um batismo. Isso não quer dizer que é um batismo no sentido literal, numeral. Significa aqui o tipo de batismo que Deus quer, que Ele aceita. O que significa a palavra batismo? Vem do grego, da palavra baptizo, que significa afundar, imergir, ou melhor, submergir. Uma pessoa que está praticamente submersa na água, isso você encontra na literatura grega. E quando eles queriam também tingir fazenda, eles tinham que baptizo
a fazenda. É a mesma palavra. Tinham que submergir aquilo. Então, é imersão o sentido da palavra batismo. Faça o que Jesus fez e você será sempre tranquilo. Como foi Jesus batizado? Essa é a próxima pergunta. Se nós seguimos o exemplo dele, estamos no caminho certo. Mateus capítulo 1, verso 9, declara exatamente como Jesus foi batizado. Diz que ele foi batizado no Jordão e saiu da água. E ao fazê-lo, viu o céu aberto. Ele entrou na água e saiu da água. E você pode ler Mateus também, 3, verso 1. Naqueles dias veio João Batista pregando no deserto da Judéia e veio a ele toda Jerusalém e pessoas da Judéia e de todas as regiões e eram batizadas no Jordão confessando seus pecados. Por acaso espargir ou jogar água na cabeça tem o mesmo efeito, o significado de entrar na água? Não. E João também foi batizado, João batizou, próximo a Salim. E onde ele encontrou? Por que ele escolheu aquele lugar? Não, porque havia muita água ali, eles vinham para ser batizados. Amigos, é muito claro, é evidente o que a Bíblia diz. Todos que foram batizados, eles imergiram. É o batismo por imersão. E alguns pensam, não faz diferença isso, pastor, por favor. Isso é apenas um símbolo. Sim, é um símbolo, mas será que os símbolos fazem diferença? Eu me desapontei muito com um pastor, um pregador, que eu até tenho respeito por ele. E ele disse uma vez, ele falou, olha, você pode ir em qualquer lugar e pegar um hambúrguer e uma Coca-Cola e utilizar isso como santa ceia. E a Bíblia diz que o pão não pode ser fermentado e o suco de uva não pode ter sido fermentado também. E esse pregador disse que você pode pegar um sanduíche e uma Coca-Cola e dizer que isso é a mesma coisa de partir o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. Meus amigos, eu não sei como alguém pode reunir ou ter esse tipo de ideia que para mim é um sacrilégio. Eu creio que nós devemos seguir o exemplo que Deus nos dá, porque Ele, na verdade, está dando significado ao que Ele diz. O nosso Deus. Muito bem, os discípulos mudaram o método, ou foram autorizados a fazê-lo. No livro de Atos, nós temos aqui um registro, e conta-se a história aqui de Felipe e como foi ele batizado. Eu perdi aqui o texto, a tela não está mostrando aqui. Ok, voltou. E eles então foram até a água, e Felipe e o eunuco foi batizado, e saíram da água, então o Espírito Santo arrebatou a Felipe. Há muitos outros exemplos. Esse é um deles, onde eles desceram a água e saíram dela, representando a purificação. É possível que João Batista era familiar com esse grupo, um grupo chamado Essenes, e esse grupo tinha na sua comunidade uma espécie de batistério. Então as pessoas daquela época entendiam, especialmente no deserto, onde a água é tão preciosa, se ele pudesse fazer com menor quantidade de água, ele o fez, mesmo sendo no deserto. E o que dizer desses métodos sem base bíblica, sem fundamento bíblico, esses métodos de batismo? A Bíblia diz, em vão me adoram, ensinando doutrinas e mandamentos de homem. São só mandamentos de homens. Mateus 7:8, deixando de lado os mandamentos de Deus e seguindo a tradição de homens. Jesus está dizendo que nós temos que nos apegar aos mandamentos dele. Diga amém, por favor. Outro exemplo, mesmo no primeiro século. Olha aqui, a escavação de a igreja em Filipos, e isso ali que você pode ver é um batistério no meio da igreja. Aliás, por volta de 1000 anos antes do início da era cristã, havia o batismo, e o batismo da igreja em Roma não era feito por
aspersão. E você pode notar que imersão era o método utilizado pela igreja. E foi somente no Concílio de Ravenna, em 1311, que estabeleceu que aspersão era igualmente válido como imersão. E esse homem, Dean Stanley, um especialista, ele diz que nos primeiros 13 anos, ou 13 séculos, quase universalmente foi aceito o conceito de que batizar, que é a verdade e o significado da palavra, foram então submergidos ou foram imersos na água, indicando a forma correta do batismo. Pastor, o senhor está querendo me dizer que milhares de pessoas, talvez milhões, estão assistindo agora em espanhol, português ou inglês e batizaram bebês por aspersão. O senhor está dizendo que o meu batismo não vale nada? Deus sabe o seu coração e conhece a sua sinceridade. E Jesus foi dedicado como um bebê no templo. E quando, naquela época, isso acontecia, um bebê era dedicado ao Senhor. E ele foi batizado. Então, isso é algo que você deve escolher, sim. O que alguém deve fazer para preparar-se para o batismo? Em primeiro lugar, primeira resposta, precisa compreender os ensinos de Jesus. A Bíblia diz. Então, ide pregar, ensinando. Então, é preciso haver uma conexão intelectual com aquilo que é o ensino de Jesus. Em segundo lugar, B, você precisa aceitar o ensino. Jesus dizendo, ensinando todas as coisas que vos tenho mandado. Isso inclui os mandamentos também, não é mesmo? Nós queremos saber o que é o mandamento do Senhor. C, é preciso arrepender-se dos pecados. Pedro disse isso, arrependei-vos dos vossos pecados e sejais batizados. Então, é preciso se arrepender e estar disposto a mudar de vida em relação àqueles pecados. D, crer de todo o coração. Então, é preciso crer, é preciso haver um compromisso. Ser batizado é uma coisa séria. Então, há mais uma resposta aqui. E a disposição de mudar de rumo. Romanos fala sobre isso. Então, nesse critério, que deve acontecer antes do batismo, é apropriado batizar bebês? Pode um bebê se arrepender dos seus pecados, aprender os mandamentos e crer de todo o coração no plano da salvação? Não, ele é apropriado apresentar o bebê ao Senhor como Jesus foi apresentado. Mas fazer isso no contexto bíblico não é apropriado. Inclusive, se você vai utilizar o batismo de imersão, eu espero que você não tente fazer isso com um bebê, jogá-lo na água, alegando que o está batizando por imersão, porque apesar de que eu soube que os bebês sabem nadar. Muito bem, Gálatas 1:8. Se alguém pregar a vocês qualquer outro evangelho que é diferente disso, não dê ouvido. Há muitas coisas que são interessantes, são atraentes, mas a Bíblia nos diz que devemos segui-la. E se você seguir a Bíblia, você está seguro. Qual é o significado? Qual é o símbolo do batismo? Colossenses 2:12. Nós somos sepultados com Ele no batismo. E assim como, ou para que sejamos ressuscitados com Ele, pela operação do Espírito que o ressuscitou dos mortos. Então, o símbolo do sepultamento. Antigamente, quando nem todas as cidades tinham ali um lixão, e havia o procedimento de você queimar aquilo que não poderia ser colocado no lixão. E se você disser hoje ao seu filho, adolescente hoje, e dizer para ele queimar o lixo, e ele jogar assim alguma coisa em cima do saco do lixo, o lixo pegar fogo, isso aí significa sepultamento? Não. O método que era utilizado antigamente era fazer um buraco, cobrir, colocar fogo, fazer o buraco, colocar o lixo, colocar fogo e depois então cobrir.
E esse era o método antigamente. E o método do batismo é a mesma coisa. É de ser sepultado na morte. Como Cristo foi também sepultado e surgiu, e ressurgiu, e ressuscitou. Para que nós possamos também, com a mesma glória, ser agraciados. Algumas pessoas dizem, pastor, eu creio que o batismo é muito importante, eu creio que Deus quer que eu me batize, mas há coisas na minha vida que eu preciso consertar na minha vida. Mas eu sei que se eu me batizar, eu poderia vencer essas coisas. Bebida e outras coisas. E há pastores que irão batizar alguém antes que eles assumam o compromisso de mudar de vida. Eu não sou um deles. Eu creio que você deve deixar todas as coisas de lado antes do batismo. A Bíblia compara o batismo ao casamento. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Deixa eu perguntar aqui às moças. Se um rapaz que você está namorando, eu estou aqui no campus da universidade, então posso usar esse exemplo, e ele diz a você, olha, eu quero casar-me com você, mas se nós tivermos o casamento, assim, só cerimônia, eu posso parar de namorar outras garotas. Você aceitaria isso? Não. Você diria, olha, não, eu não vou falar nem em casamento com você antes que você pare de namorar todas as outras moças. Casamento é isso. E o batismo significa que você tem, então, que abandonar a vida antiga e entrar em novidade de vida, uma nova vida. O batismo em si não vai fazer você parar de fumar, beber e tudo mais. E há pessoas que, alguns pastores até tiveram boa intenção e creem que jogando a pessoa na água, então vai lhe capacitar para a vitória. Não, amigos. Quando as pessoas foram a João Batista, eles mostravam fruto. É o que João Batista lhes dizia, apresentei frutos de arrependimento. E ele dizia-lhes coisas específicas, antes que fossem eles batizados. É preciso anotar aqui a lição para nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque, segundo o que diz aqui, Romanos, nós não apenas somos sepultados, mas somos também ressurretos. Você é ressurreto quando sobe ou emerge das águas. Isso significa que os pecados, simbolicamente, foram colocados para trás e ficaram na água. É uma cerimônia, não é uma morte real. Eu estive em Israel e peguei um pouco de água do Rio Jordão há uns anos atrás, e eu ainda tenho um vasilhame com esta água. E eu digo aos meus amigos que estão aí na Terra Santa assistindo, e eu me lembro que eu joguei um pouquinho de água no batistério da minha igreja, e muitas pessoas queriam se batizar. E eu coloquei um pouquinho por romantismo. E eu disse, olha, um pouquinho da mesma água do rio que Jesus foi batizado. E algumas pessoas, então, levaram isso muito sério. Quiseram pegar a água de mim e colocar. Eu falei, não, meus amigos, isso aqui é água. Talvez não era nem a água limpa, porque o Rio Jordão não é um rio limpo. É um rio cheio de barro. Isso aqui é símbolo de morte. Então, fomos, da mesma forma que fomos feitos mortos, à semelhança da sua morte, então seremos também ressuscitados. E o velho homem é crucificado, ele é sepultado para que não peque mais. O pastor estava trabalhando comigo e foi uma luta para mim deixar de fumar. E eu deixei as drogas, deixei o álcool, as bebidas, e não conseguia deixar o cigarro. E queria me batizar. E o pastor me disse, pastor, amigo, você precisa deixar de fumar. E essa moça estava comigo, e eu estava olhando, e disse, olha, eu amo a Deus, Ele sabe que eu amo, não é o que vai à boca que contamina o espírito. E essa menina começou a chacoalhar aquela coisa. E a pessoa que estava do meu lado disse assim, olha, essa menina está vendo o que você está fazendo. Você precisa também dar o exemplo para ela. Ela está vendo o que você faz. Então, o batismo significa também um testemunho. Deixar as coisas de lado é um testemunho. Imagina você dizer a alguém dizer, olha, me batizei, louvado seja o nome do Senhor, e soltar uma fumaça de charuto no seu rosto. Meus amigos, um novo nascimento indica pureza.
E eu sei que a água que envolve a placenta onde o bebê está é constantemente purificada. Isso dá uma noção do que significa o batismo também. Da mesma forma que vocês foram batizados em Cristo, é como se estivéssemos recebendo, então, a justiça dele, ou o manto dele, melhor dizendo. E eu gosto sempre de perguntar às moças, porque elas sabem responder. Os homens têm que pensar muito. As mulheres já sabem a resposta. Se o homem vem a você e diz, olha, eu creio que se nós nos casarmos, eu vou amar você. Não, não. O amor tem que acontecer antes. A cerimônia é a declaração pública do compromisso que já existe. Não é isso mesmo? Algumas pessoas pensam que há uma mágica na água que vai transformá-los. Meus amigos, é importante o que acontece no batismo. Está registrado no céu. É uma coisa importante, mas o compromisso precisa acontecer antes da cerimônia. Número 9. A pessoa deveria esperar até jamais pecar para ser batizada? Pastor, eu estou preocupado de cometer um pecado depois que me batize. Se você esperar até que você souber tudo sobre a sua esposa, você vai casar? Você pensou que ela ou ele eram perfeitos? Quantos de vocês aprenderam muito sobre o seu cônjuge após o casamento? Eu pensei que era só eu. Eu escrevi um poema à minha esposa. Eu não vou recitar todo esse poema, mas a única coisa que eu pude prometer a ela é que não seria alguma coisa maçante. E isso eu prometi. O meu casamento não é maçante. 2 Coríntios 8, 12. É preciso que haver, então, a disposição de acordo com o que o homem tem e com aquilo que ele não tem. Ao contrário daquilo que ele não tem. É preciso que você observe que os obstáculos da vida são reais. E você não precisa estar absolutamente santo antes de se batizar. Mas algumas coisas, o compromisso você tem que fazer. Você precisa estar compromissado a abandonar as coisas que lhe seguram, que lhe prendem. E você sabe que o diabo vai jogar cascas de banana no seu caminho para que você possa escorregar e cair. Mas você não pode esperar até que esteja perfeito para se batizar. E ao mesmo tempo você não pode simplesmente aceitar o batismo se você ainda está amarrado ao inimigo. Você entende aqui o que implica isto? Então, como os maridos amam as suas esposas, Cristo de tal maneira amou a sua igreja. Então, as pessoas viram o que aconteceu com Jesus. Nós não devemos ter vergonha do nosso compromisso com Jesus. Moças, mais uma vez, se um homem diz a vocês, olha, eu quero casar, mas será que as pessoas têm que nos ver casando? Será que as pessoas têm que saber disso? Eu sei que há situações de amigos que estão na China e alguns precisam ter batismos clandestinos. E em alguns países na Índia, em alguns territórios, os hindus e os muçulmanos pegam pesado nos cristãos e você precisa ser prudente. Há algumas situações em que, por segurança, é melhor fazê-lo em segredo, mas não em geral. Porque é o batismo um assunto de urgência para o pecador. Ananias disse, levantai-vos e sejais batizados, para que os teus pecados possam ser lavados. Nós precisamos que os nossos pecados sejam lavados. Sim. Eu sempre oro com as pessoas da minha igreja antes de realizar um batismo. E digo a eles, olha, eu quero que você saiba que você não vai sentir eletricidade na sua espinha, não vai sentir nada de extraordinário. Mas você creia que ao sair de lá, você está purificado. Bom, eu disse alguma coisa assim, mas não faz sentido o que eu ia dizer. Mas se você morrer após ter feito o seu compromisso com Jesus, você viverá para sempre. O homem velho está morto. Eu quero ser purificado. Mateus 28, verso 19. E depois, pregai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, então, Pastor Douglas, algumas igrejas batizam
utilizando outros critérios. E no nome de quem nós devemos fazer isso? Já ouviram alguém citar esse assunto? Deve ser no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles dizem, não, isso é apenas um título. Outros dizem, não, é só no nome de Jesus. O próprio Jesus disse, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2:38, no nome de Jesus Cristo. 8:16, no nome do Senhor Jesus. 10:48, no nome do Senhor. Sabe que isso me indica uma diferença, mas a ênfase aqui não está no conceito. Aliás, o nome de Jesus, quando ele estava ali na cruz, Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Havia diferença entre os 3 idiomas que foi escrito aquilo, mas é a mesma pessoa. Nós não podemos nos apegar a detalhes triviais. Quando eu faço um casamento, por exemplo, eu não faço muito casamento, eu não sei porquê, mas as moças são meio supersticiosas de ter um homem que tem, um pastor que tem um sobrenome solteiro, que é o que quer dizer bachelor em português, assinando ali o certificado de casamento. Eu não sei, mas eu converso com o casal e antes de fazer os votos, eu converso com eles. Eu tenho, às vezes, a oportunidade de fazer isso de forma... faço isso de um jeito formal. Então, às vezes, eu digo o nome de forma formal, eu digo todos os nomes das pessoas que estão ali, os antecedentes de um dos cônjuges. Em outras formas, eu faço mais simples. Mas você sabe que em todos os estados, de qualquer forma que você apresenta ou que você enuncia o casamento, no momento ali que você está fazendo aquela cerimônia, os estados aceitam legalmente esse casamento. Então, quando eu digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu acho que está correto. E olha, eu penso que Deus tem um senso de humor. Será que eu estou errado? E havia esse pastor britânico que quis batizar um rapaz hispânico, e ele então quis fazê-lo no nome da pessoa e falou, en el nombre do Padre, eu tenho que tomar cuidado aqui porque eu não falo espanhol, mas aí, ao invés de falar Padre, ele falou o nome do Papa, que é o chefe da igreja romana. Ou em espanhol, Papa significa também batata. Então, aquele rapaz assim sorriu para o pastor e foi batizado. E você acha que o Senhor Deus aceitou esse batismo? Sim, é claro. E imagina esse rapaz indo ao céu e os anjos dizendo, olha, você não pode entrar aqui porque você foi batizado em nome do Papa ou da batata em espanhol. Não, não existe isso. Mas isso dá a entender, o que eu quero dizer aqui, que a forma é importante, é fundamental. E uma variação ou outra aqui não tem muita diferença, desde que seja em nome de Jesus. Mas, meus amigos, e o que dizer a respeito do rebatismo? É apropriado ser rebatizado. Se você ler o capítulo 19 de Atos, versos 2 a 5, diz que ele está falando aos Efésios, eles disseram que não haviam sido batizados no Espírito Santo. E ele disse, ele lhes perguntou, em nome de quem vocês foram batizados? E eles disseram, no batismo de João. E ele disse, o batismo de João foi para o arrependimento. E disse que vocês deveriam crer nele ou naquele que estavam sendo orientados a Jesus. Mas quando eles ouviram isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Veja, eles já haviam sido batizados por João Batista. Foi por imersão, mas aí eles saíram e disseram que não sabiam do ministério e não souberam o que aconteceu. Há muita coisa que eles não estavam a par e eles aceitaram então aquilo e foram rebatizados. Então, se você não foi batizado biblicamente, se for qualquer outro tipo de método, você deve ser batizado, então, biblicamente, rebatizado. Se você foi rebatizado, se você foi batizado, mas não entendeu os principais conceitos do Evangelho, há pessoas que são batizadas como manada e não compreendem aquilo que estão fazendo. Se isso aconteceu, então você deve ser rebatizado. E a terceira razão, eu já disse isso a você, é como uma cerimônia de casamento. Se a pessoa se divorcia do Senhor e abandona o Senhor e publicamente faz isso, eu não estou dizendo se você deixa de ir à igreja um dia
Mas se você fez algo público e você abandonou o Senhor publicamente, você deve considerar o rebatismo. Você pode conversar aí com o pastor da sua localidade, e se você está dentro de uma dessas 3 categorias, você deve ser rebatizado. Você quer ouvir a história do pastor Doug? Vocês já ouviram, né? Primeira vez que fui batizado, eu estava na caverna, um bebê, aceitei a Jesus, estava ali observando as coisas, fazendo o que o homem da caverna faz, e 2 rapazes vieram ali, e raramente eu vi alguém ali, naquela região, e eles vieram ali e me visitaram por alguns minutos, e um deles disse: "Você é cristão?" E eu já havia aceitado Jesus ali na caverna, apesar eu era um cristão, um bebezinho ainda, e eu disse: "Sim, aceitei Jesus." E eles viram a Bíblia ali, onde eu aguardava, e eles me perguntaram: "Você se batizou?" E eu havia lido sobre isso e disse: não me batizei. Eu sabia que algo que deveria acontecer, mas eu não me batizei. Então, eles me levaram a um lugar e me deram um estudo bíblico de expresso, e havia ali do lado da minha caverna, havia ali uma queda d'água muito bonita. E a água vinha de um dos montes ali da Califórnia, e era muito bonito aquilo. E eles me disseram: "Você tem que ser batizado aqui." E eu não quis discutir com eles e fui lá e fui batizado e saí dali. E eu me senti realmente nascido de novo, porque aquela água era muito fria. E eles então continuaram fazendo a escalada deles. E eu fiquei ali e disse: "Meus amigos, eu estou agora feliz, fui batizado e vou contar aos meus amigos." E fui até o vilarejo e falei para os meus amigos: "Olha, vamos tomar uma cerveja, eu fui batizado." Mas antes que o sol se pusesse naquele dia, eu fui preso, falando para os meus amigos sobre batismo. Eu bebi demais. Amigos, e você pode perguntar: como é que eu fui parar na cadeia, então? As pessoas estavam, eu estava nessa região ali, e a polícia estava procurando pessoas e me encontraram ali como alguém que estava alcoolizado, e eu fui detido. Então, eu estou partilhando com vocês isso apenas como um exemplo, meus amigos, porque eu fui batizado depois. Porque eu compreendi a verdade do Senhor depois. Eu abandonei o cigarro e 30 anos, meus amigos, depois disso, jamais toquei um cigarro na minha boca. Então, a pessoa recebe o Espírito Santo quando é batizada? Sim, deveria. A promessa de Pedro foi essa. E disse-lhes Pedro: "Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo." Ele disse: "Você poderá? Talvez? Quem sabe? Não, você receberá." Algumas pessoas são batizadas e não são ensinadas a respeito de receber o dom do Espírito. Você não pode viver vida cristã sem o Espírito Santo. Jesus precisou disso para o seu ministério. E você pode pensar: Cristo foi ungido com o Espírito no momento em que foi batizado. Isso acontece sempre? Não, às vezes acontece depois. Você veja que o que aconteceu com os apóstolos, Pedro e João, foram batizados com o Espírito Santo depois do batismo, no Pentecostes. Então você vê Cornélio também, a história dele. Ele foi batizado com o Espírito Santo antes do seu batismo por imersão. Mas você precisa dos dois, água e Espírito. Pode até não ser simultâneo, mas você pode, por exemplo, estar agora já batizado pelo Espírito Santo. Mas há a promessa de que quando você assume o compromisso com Deus, se batiza, Deus dá a você o Espírito Santo. Número 12. Como sente-se Deus com relação ao batismo de uma pessoa convertida? Marcos, fala sobre isso. E registrando o batismo. E uma voz do céu dizia: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Vamos analisar isto aqui, esse momento no batismo de Jesus. Você abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 3, e vamos estudar aqui rapidamente algo que a Bíblia diz, porque
Por que foi Jesus batizado? Para lavar os seus pecados ou para um exemplo para nós? Como um exemplo para nós. Mateus 3, verso 16, a palavra do Senhor, falando a respeito do batismo, diz que ele, ao sair da água, os céus se abriram. Vamos parar aqui. Quando você é batizado, os céus se abrem para você. Veja, quando você é batizado, você é anunciado como como um filho de Deus. Nem todas as pessoas que estão no mundo são filhos de Deus. O próprio Jesus disse que os fariseus não eram filhos dele. Todos são criaturas de Deus. Mas alguns são filhos do diabo, porque estão vivendo para ele. Quando você se compromete com o Senhor, você é filho dele. Agora você tem acesso ao céu. Os recursos do céu estão à tua disposição pela oração. O céu está aberto. O que mais aconteceu com Jesus? O verso diz: e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba. O que a pomba representa? Paz. Paz vem ao seu coração. Meus amigos, não há paz como a paz que vem a alguém que está certo de que Deus quer que ele faça o que está fazendo. Se você está certo de que está no lugar certo, colocado por Deus, você tem a mesma paz que Pedro sentiu onde ele estava. O Espírito Santo lhe dá paz. E as pessoas notarão que há algo de especial em você. E o Espírito Santo, em forma de pomba, veio a Jesus. E uma voz dos céus disse. Agora Jesus ouve uma voz do céu. Quando Deus fala a você, ou Ele fala a você após o batismo, meus amigos, quando você aceitou o Senhor, você diz: eu sou o seu filho agora, eu aceitei a ti. E Jesus, então, o Senhor Deus, irá orientá-lo de uma forma especial depois que você toma esse compromisso. Algumas pessoas estão se enamorando do Senhor, mas não estão compromissados com Ele. É correto que você entende que há certos direitos que você não pode ter, certos privilégios que você não pode desfrutar antes do casamento. Vocês sabem disso? E há, depois do batismo também, certos privilégios que você só recebe após esse evento, após o batismo. Você e eu devemos ouvir pela fé Jesus dizer: tu és meu filho amado em quem me comprazo. Você é adotado na família de Deus como sendo um filho. E ele diz: eu não estou apenas satisfeito. A Bíblia diz: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Você quer ter a aprovação dos céus, do Pai dos céus? Sim. O que Jesus fez? E ele saiu e começou a pensar um pouquinho depois do seu batismo e começou a ministrar. Sim, ele começou a ministrar. Deus tem um ministério para você. E quando você é batizado, ele lhe capacita para ministrar. O que aconteceu? Tal qual aconteceu no batismo de Jesus. Meus amigos, o que aconteceu depois que os filhos de Israel cruzaram o Mar Vermelho? Eles fizeram festas. Apenas? Não. Houve tentações, houve provas. E quando você toma a sua decisão, meus amigos, o diabo fica irritado porque você escapou da prisão dele. E creia, haverá luta, haverá problema. Quando Jesus foi batizado, houve dificuldades. Gente, eu não acho que é correto um pastor dizer para os batizandos: olha, depois que você se batizar, tudo será maravilhoso e tal. Sim, é maravilhoso. É como se você tivesse a lua de mel e depois o casamento. Não acontece isso, meus amigos. É o contrário, você se casa depois, tem a lua de mel. Mas a coisa não é... Veja bem, a luta acontece, apesar do meu exemplo não ter sido o ideal. Quando você aceita Jesus, há a sua alegria, sim, por fazê-lo, mas a luta também, porque o diabo está infeliz com a sua decisão. Lucas 7, verso 30, diz que os fariseus e saduceus rejeitaram, os fariseus em particular, e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus. Número 13. Alguém pode experimentar o batismo ou a experiência do batismo sem tornar-se membro de uma igreja? O que é que a Bíblia diz? Atos 2, 41.
E eles então, louvando o Senhor, eles se juntaram, se associaram à igreja. 3.000 pessoas. Eles foram batizados em Cristo. A Bíblia diz que você assim o é quando aceita a Jesus e é batizado. É parte de uma família, a família de Deus. É como se fosse um bebê que está nascendo para uma nova família. As pessoas não podem dizer, olha, eu quero me batizar, mas não quero frequentar a nenhuma igreja. Não faz sentido. Não seria apropriado para mim apresentar uma mensagem como essa sem que eu faça aquilo que Jesus fez e o que João Batista fez. Jesus disse, olha, arrependei-vos, porque aqui está o reino de Deus. Pedro fez isso também, arrependei-vos e sejais batizados. Elias preparou o povo para o Senhor, ele preparou o caminho do Senhor. João Batista preparou o caminho da vinda de Jesus. E eu quero que você compreenda que o retorno de Elias envolve a sua decisão de batizar-se. Talvez haja alguém aqui que não se batizou. Nas localidades que estão recebendo esse sinal, há pessoas que talvez não tenham também feito esse compromisso. Você receberá um cartão, aqui ou ali. Você tem a oportunidade de tomar e fazer essa decisão. Anote então o seu nome, se você tem acesso a esse cartão. Se você está assistindo pela internet ou em casa, logicamente, pela televisão, a internet, e tem acesso, então, ao nosso sítio, vá até lá. E você pode pegar uma cópia desse cartão também. Eu creio, é a primeira opção aqui, que Deus estabeleceu isso para os seus seguidores. Se você crê nisso, então marque esse ponto. Eu decidi entregar a minha vida completamente a Jesus e aceitá-lo como meu Salvador pessoal. Eu quero que você anote isso se você crê que isso é o fato. E eu peço a você, aos outros, que orem por mim enquanto estarei orando pelas pessoas que estão tomando essa decisão agora. Eu quero seguir o exemplo de Jesus sendo batizado por imersão. Pode ser que você já deu o coração a Jesus, mas você quer se preparar. Meus amigos, não quer dizer que as pessoas vão arrombar a sua porta e torcer o seu braço dizendo a você que você tem que ser batizado. Não, quando você estiver pronto. Mas você pode fazer a decisão agora. Número 4. Eu me desviei do Senhor e quero rededicar a minha vida a Ele através do rebatismo. Alguns de vocês não foram batizados biblicamente da forma correta, precisam ser rebatizados. Alguns de vocês aprenderam tanto mais que creem que agora é preciso ampliar esse conhecimento e o batismo selará isto. Outros andaram e por terem sido infiéis, representam agora um novo casamento, esse batismo. Então, meus amigos, se você está aqui na igreja do colégio, então responda isso aqui. Nas suas localidades, meu amigo, faça isso. E se você está ouvindo esta mensagem e você sente esse desejo no coração, então aceite o batismo do Senhor. Eu tenho essa história desse rapaz que era um soldado no Iraque e ele aceitou a Jesus como Salvador numa dessas nossas reuniões. E eu recebi a notícia que na noite passada ele faleceu lá no Iraque. Meus amigos, veja só, como a vida é breve. Eu quero que você aceite a Jesus. Eu quero que o John venha aqui cantar. Eu vou orar por você. Vocês que estão assistindo aí ao redor do mundo esta mensagem, eu quero que vocês então orem sobre esse assunto e tome a decisão. There is a fountain filled with blood flowing from Emmanuel's vein, and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stain. They lose all their guilty stains. Lose all their guilty stains. And sinners plunged beneath
Amém. Eu suplico que o Espírito Santo toque o seu coração. Aqueles de vocês que precisam mudar a vida e tomar a decisão de seguir a Cristo, preparando outros para o retorno de Jesus também. Esse foi o ministério de João, foi o ministério de Elias. Então pegue esse cartão. Estaremos orando por você para que você faça a sua decisão agora, meu amigo. E quero orar com você nesse momento. Alguns estão lutando e eu quero que você ore comigo agora. Curve a sua fronte. Querido e eterno Pai, nós estamos felizes porque temos a verdade de que temos um novo início nessa cerimônia maravilhosa que é o batismo, que representa o novo nascimento, a morte do velho homem, dando assim lugar a uma nova criatura e podemos ser esta nova criatura em Cristo. Ajuda-nos, Senhor, pela Tua graça a seguir a Jesus nas águas do Jordão, para que possamos nascer de novo à semelhança dele. Abençoa aqueles que estão lutando com essa decisão. E eu te peço que o Espírito Santo lhes dê a vitória nessa decisão. Agora, esteja, Senhor, com cada um. Continua a abençoar esse seminário. E prepara-nos para a volta de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amigos, Deus vos abençoe. E antes que vocês se retirem, o nosso próximo estudo é Curvando-se a Babilônia, curvando-se diante de Babilônia. Um dos mais importantes temas da nossa noite será esse. Não perca esse tema. E recorde-se que você pode ir ainda ao nosso sítio na internet e descobrir então, e ali baixar os arquivos e receber mais informação a respeito daquilo que nós estamos tratando nessa noite. Não perca tempo, vá até lá. E você terá também a oportunidade de ver ali vídeos, você pode fazer o seu pedido, ver toda essa série que está sendo apresentada. Enfim, Deus vos abençoe, meus amigos. O nosso encontro, quando? Amanhã à noite. E nós teremos aqui mais uma oportunidade. Deus abençoe a todos, meus amigos. Deus seja com vocês. For our friends who are here at PMC, I also want to remind you that